Fala turma! Turma, seja bem-vindo a mais uma aula do canal do professor Alvinho. E na aula de hoje vai tratar do Estatuto do Servidor Público Civis do município de Canaã dos Carajás. O concurso está próximo a sair e hoje vai tratar de um assunto muito importante, que é a responsabilidade. Essa aula que vocês vão assistir, ela faz parte do meu curso, que é o curso de Legislação Municipal, onde tem tanto o Estatuto como também a Lei Orgânica do município de Canaã, que se você tem interesse no pacote com videoaulas, vem apostila, questões e etc. Gente, vou deixar o link aqui na descrição, adquira lá, saia na frente dos outros candidatos, venha estudar comigo e fazer parte do nosso grupo VIP dos que vão ser classificados aí no concurso de Canaã dos Carajás. Mas se você também quiser só questões, temos pacote de questões com apostila, de somente questões, deixei o link, a sua escolha, o que é melhor para você. Gente, então fique com a aula de legislação municipal, a aula do Estatuto Responsabilidade. Turma, na aula agora a gente vai falar sobre responsabilidade, esse assunto que não cai não, né? Despenca, tá? Vamos lá, vamos começar a falar das responsabilidades em geral. Inicia lá no artigo 83, que fala: pelo exercício regular das suas atribuições, o servidor responde civil, penal e de forma administrativa. Parágrafo único. A responsabilidade civil e penal serão apurados e punidas na forma da legislação federal pertinente. Artigo 87. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular, sendo independente entre si, tá? Gente, trouxe aqui um esquema, como sempre, para facilitar a sua vida. Eu quero que você entenda como isso funciona. O servidor, se ele faz o exercício regular, ele vai responder nas três searas: seara civil, penal e a seara administrativa, beleza? E as sanções, essas sanções aqui, elas podem cumular e elas são independentes entre si, tá? Professor, como assim? Vamos lá. Gente, ó, deixa eu falar para vocês. Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem melhor. Digamos que Joãozinho, servidor público, ele desvia os computadores, se apropria dos computadores da repartição pública. Nesse caso, vamos lá. Joãozinho, ele praticou um ato irregular, não praticou? Ele foi lá e se apropriou dos computadores. Isso mesmo. Ele vai responder de que forma? Ele vai responder na seara civil. Como? Através do quê? Ele vai ter que indenizar, ele vai ter que ressarcir aquele prejuízo causado, né? Vai pagar uma indenização para a administração pública, para o município. Responde também de forma penal. Como assim? Ele responde por um crime. Sim. Qual crime, professor? Peculato, apropriação. Na seara penal, ele responde pelo crime e de forma administrativa. Ou seja, ele pode sofrer uma penalidade administrativa. Pode sofrer, nesse caso, até uma demissão porque ele praticou um crime. Então, ele responde nas três searas: civil, penal e administrativa. E ele fala o seguinte: essas sanções aqui, ó, civil, penal e administrativo, pode acumular, ou seja, ele pode receber as três sanções juntas, só que elas são independentes entre si, ou seja, a condenação em uma seara, a punição em uma seara não influencia a outra, salvo no caso que a gente vai ver daqui a pouco. Existe uma exceção, que aí nesse caso, a não punição no penal em certas situações, ela afasta a responsabilidade administrativa, a gente vai ver mais pra frente, mas via de regra, elas são independentes entre si, tá? E, gente, isso aqui, ó, quando cai na prova, é bem tranquilo, porque eles falam, não são independentes e sim, não poderão acumular, tá? E isso é muito tranquilo, mas aqui é para você entender o que ele está falando da responsabilidade, tá? Então, o servidor em exercício regular, praticou, ele responde nas três searas, civil, penal e administrativa, ele responde nas três ao mesmo tempo, pode acumular, e elas são independentes. A condenação de uma não influencia na outra via de regra. Beleza? Vamos continuar então. Então vamos continuar. A gente falou o seguinte, a gente falou geral, né? Que a responsabilidade ela pode ser civil, penal, administrativa e as sanções podem acumular e são independentes entre si. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar de cada responsabilidade, o que traz a lei pra gente, tá? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai ver a responsabilidade civil. Vamos ver o que a lei fala no artigo 84. Fala o seguinte, ó. A responsabilidade civil decorre de ação, omissão ilegal, dolosa ou culposa que acarrete prejuízo à fazenda municipal ou à terceira. Então vamos analisar primeiro o caput do artigo 84. E ele fala o seguinte, ó: a responsabilidade civil ela pode ser de uma ação ou
omissão, tá? Vamos explicar primeiro. O que é uma ação? Ação é um fazer. Exemplo passado. Joãozinho foi lá e subtraiu os computadores da repartição pública. Ou seja, ele praticou, nesse caso, um ato irregular por uma ação, não é isso? Isso pode gerar uma responsabilidade civil. Ou também pode ser uma omissão. Se a ação é fazer, omissão é um deixar de fazer. Digamos que o chefe de Joãozinho sabia de tudo e não fez nada, tá? Não denunciou ele, não abriu uma investigação. Ou seja, nesse caso, o chefe de Joãozinho, ele foi omisso. Ele pode responder de forma civilmente também, ter que reparar o dano por uma omissão, que é o não fazer. Dolosa ou culposa. Quando eu falo dolosa, Joãozinho teve a intenção de subtrair. Ou seja, houve dolo, houve vontade de Joãozinho. Isso é quando fala dolosa. Culposa é quando não tem vontade de Joãozinho, mas por negligência, imprudência ou imperícia, ele pratica o ato. Dá um exemplo. Digamos que Joãozinho só entrou lá dentro da repartição e subtraiu os computadores porque à noite o segurança, servidor público, ele dormiu e deixou a porta aberta. Ou seja, o segurança, nesse caso aí, ele pode responder de forma culposa e ter que também reparar o dano através de uma responsabilidade civil. Tranquilo, gente? E outra coisa, tem que acarretar prejuízo à fazenda pública, não é isso? A administração pública, ou um terceiro, a um particular também, ele pode reparar, entendeu? Então, nesse caso do computador, ele causou prejuízo a quem? A administração pública, a fazenda pública. Ou o cara dirigindo o carro da Secretaria de Saúde atropela um particular, um terceiro, beleza? Nesse caso, ele de forma culposa, nesse caso também, esse servidor tem que reparar o dano, tem uma responsabilidade civil, que a gente vai ver que é daqui a pouco, que é chamada de ação regressiva, tá? Mas deixa eu chegar em parte. Gente, então é isso. A responsabilidade civil, ela pode ser ação, omissão, dolosa ou culposa, que acarreta prejuízo à fazenda pública ou a terceiro. Vamos continuar, que cai bastante agora, esses parágrafos também. Ele fala o seguinte, ó. A indenização de prejuízo dolosamente causado à fazenda pública municipal, se não reparada na forma prevista nessa lei, ensejará inscrição na dívida ativa e consequente execução do débito pela via judicial, tá? Então, se causou um prejuízo ao erário, tem que reparar o dano. Se essa pessoa ela não reparar o dano, o que vai acontecer? Vai, gente, ó, ser inscrito na dívida ativa e, nesse caso, resolvido na via judicial, tá? Indenização não paga, escreve o nome da pessoa na dívida ativa e, nesse caso aí, pode entrar o município, a fazenda pública, nesse caso, o município, via judicial. Gente, chegamos nessa parte aqui que eu gosto bastante. Ah, professor, por que você gosta bastante? Porque aqui eu vou fazer uns esquemas, desenhos aqui para explicar esse assunto, tá, gente? Aqui eu vou mostrar uma habilidade que eu não tenho, tá, gente? Eu sou teimoso mesmo, que é desenhar para você entender, né? É basicamente o seguinte, aqui entendeu ou quer que eu desenhe? Basicamente isso, que é o parágrafo segundo e o terceiro. Vamos primeiro no segundo, né, por etapas. Tratando-se de dano causado a terceiro, o servidor responderá perante a fazenda pública por meio de ação regressiva, tá? Gente, o que é isso, essa ação regressiva? Ó, vamos entender como mais ou menos esse prejuízo ao terceiro. Digamos aqui, ó, que no carro da secretaria, Joãozinho está dirigindo aqui, digamos que aqui é o carro da Secretaria de Saúde. O que vai acontecer, gente, ó? Ele vai lá e está falando no telefone e ele atropela um particular que estava andando lá na faixa de pedestre, ele foi e atropelou, né? Aí aqui a gente vai fazer aqui, ó, Joãozinho aqui, ó, desesperado com a mão. Joãozinho aqui desesperado, o que eu fiz da minha vida, né? Atropelei um particular. Beleza? Aqui no caso da Secretaria da Saúde. Beleza, o que vai acontecer, gente? O que acontece aqui, ó? O particular, ele não morreu, é claro, né? Vamos colocar aqui. Colocar emoção, sangue, só o sangue aqui. O particular, ele não faleceu e ele vai entrar com uma ação contra quem? Ele entra com uma ação contra o município, entra a fazenda pública. Ele entra com uma ação, querendo o quê? O cara aqui gastou 100 mil, ele gastou 100 mil com tratamento, cirurgia, hospital, né? E ele também
pede danos morais, danos estéticos e etc. Então ele entra o quê? Ele entra com uma ação contra a Fazenda Pública pedindo uma indenização. Isso mesmo, ele vai pedir com ação, aqui ó, ele entra com ação pedindo uma indenização. Digamos que ele consegue uma indenização de 100 mil. Opa, a Fazenda Pública vai lá, ó, carinha, 100 mil aí para sua despesa médica e etc. Só que é o seguinte, só que aqui ó, o servidor público, na hora que ele estava dirigindo, ele estava falando ao telefone. Ou seja, ele causou o acidente de forma culposa, tá? A gente tem a chamada responsabilidade subjetiva. O que vai ocorrer? Nesse caso, gente, a gente tem a chamada ação regressiva. Isso que é ação regressiva. A Fazenda Pública pagou 100 mil, só que ela pode cobrar de quem? Ela pode cobrar do servidor. E essa ação a gente chama de ação regressiva, né? Simples. Então aqui, ó, quando fala dano causado a terceiro, dá direito à Fazenda Pública a uma ação regressiva. É basicamente o seguinte, a Fazenda Pública, o município, né, pode entrar com uma ação regressiva através da Fazenda Pública para o quê? Para reparar esse 100 mil reais aqui que ela pagou ao particular, causado de forma aqui culposa pelo seu servidor. Então Joãozinho vai ter que reparar esse dano à ação regressiva. Só que essa responsabilidade tem que ser subjetiva. Só pode cobrar aqui se for de forma dolosa ou culposa. Se não tiver nem dolo nem culpa, não pode. Tá lá? Tá, gente? Então, primeiro desenho para explicar isso aqui, ó. Esse parágrafo, que dano causado a terceiro dá direito à Fazenda Pública ação regressiva contra o servidor que causou esse dano. Esse lindo desenho aí é só para explicar isso. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora, gente, para o parágrafo terceiro, né? E fala o seguinte, a obrigação de reparar o dano estende aos sucessores no limite da herança, tá? O que é isso, professor? Vamos lá então, né? Apagar aqui, já entendeu? Que a responsabilidade civil aqui, a Fazenda Pública, se ela pagar, ela vai ter direito a essa ação regressiva, pode cobrar do servidor, se ele agiu com dolo ou culpa. E agora a gente vai aqui, ó. Presta atenção. O que é isso? Vamos lá dizer que aqui, ó, nós temos o Joãozinho, que é nosso personagem favorito, né? Coitado do Joãozinho, pratica muito ilícito. Joãozinho, nosso personagem, é um criminoso habitual, pratica muito crime, né? Aqui, Joãozinho está com chapéu. Professor, por que ele está com chapéu? Cara, estiloso, né? Gosta de andar com chapéu. Ele anda também com a bengala, beleza? E ele é servidor público. Joãozinho é servidor público. Só que o Joãozinho, ó, também ele gosta o quê? É um corruptio, né? É um bandidinho. Joãozinho também é um bandidinho, gosta de ir lá e pegar dinheiro, né? Desviar dinheiro da administração pública, não é isso? E esse aqui, ó, ele tem o quê? O Joãozinho, ele tem um filho, né? Um filhinho aqui, ó. O Joãozinho tem seu filho, né? Joãozinho Júnior, seu filho. O que ocorre? Ocorre que Joãozinho roubou lá. Roubou quanto, gente? Vamos lá. Ele roubou 500 mil. Roubou 500 mil. Desviou de 500 mil da administração pública, do município de Canaã. Aí o que vai acontecer? Ele desviou esses 500 mil, tá devendo, foi provado. Teve processo administrativo e foi o quê? Ele foi condenado lá no processo administrativo. Só que Joãozinho, ó, vem a falecer. Joãozinho vem a falecer. E aí, Joãozinho já gastou a metade e deixou a metade como herança. Deixou 250 mil para o Joãozinho Júnior. Beleza? Deixou esse 250 mil como o quê? Coloca aí. Herança. Beleza. O que ocorre é o seguinte, o que fala pra gente? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores no limite da herança. Ou seja, aqui a responsabilidade civil de reparar o dano é 500 mil. Então, se ele faleceu, pode o município de Canaã, através da Fazenda Pública, cobrar o seu herdeiro, Joãozinho Júnior? Aí tu vai falar, pode, tá? Pode chegar aqui e cobrar. Opa, me dá aí. Vai entrar lá no processo judicial, no inventário. Eu quero. Só que o seguinte, ele pode cobrar os 500 mil? Não, tem que ser o limite do valor da herança. Então, o Joãozinho só pode ser responsabilizado pelo que? 250 mil. Os outros 50 mil não pode. Por quê? Porque a gente, isso aí é a questão de uma indenização, nessa questão, ele é responsável pelo dano, não é isso? Eu só posso cobrar por quê? Porque a herança foi
deixada para ele como herança, esse valor aqui. Mas eu não posso cobrar mais dos 250 mil, só posso cobrar a questão dos 250 mil, não pode ultrapassar o limite da herança, tá? Então é isso, ó. A obrigação de reparar o dano estende ao sucessor. Ou seja, aqui, ó, o sucessor dele, Joãozinho, estendeu, mas tem que ser no limite do valor da herança. Só pode cobrar os 250 mil, os outros 250 mil sumiu junto com Joãozinho quando ele faleceu, né, gente? Então é isso. Por quê? Princípio da intranscendência da pena, né, gente? Eu não posso, nesse caso, passar a pena dele para o seu sucessor, né? Aqui eu estou passando por quê? Porque ele deixou a herança e eu só posso cobrar aí o limite da herança, tá, gente? Desenho lindo aí, gostaram? Mas isso é a responsabilidade civil. Vamos continuar. E por último, agora a gente vai falar das duas últimas responsabilidades que a gente tem aqui, que é a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, tá? A responsabilidade, quando eu falo a responsabilidade penal, é bem simples o que fala aqui, ó. Responsabilidade penal, ele fala que é o seguinte, que a responsabilidade penal ela pode ser por crime ou contravenção. Vamos ver aqui, ó. Artigo 85. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, tá? Então, basicamente, ele vai falar o seguinte, ó. A responsabilidade penal vai abranger os crimes, né, e as contravenções penais, e a contravenção. Professor, qual a diferença? Gente, vou explicar um pouquinho a diferença de crime e contravenção, mas de forma rápida, porque isso aqui não é cobrado. Ele só quer saber o seguinte, a responsabilidade penal pode ser de crime ou contravenção. Gente, quando eu falo de crime, eu estou falando o seguinte, que a pena ela pode ser reclusão ou detenção. Já a contravenção é uma pena de prisão simples. E aqui, ó, quando eu falo a questão dos crimes, são para condutas mais graves. Contravenção são para conduta mais o quê? Mais leves, menos relevante. A gente chama de o que? Infrações de menor potencial ofensivo, tá? Nesse caso, crimes está em um decreto, contravenção está em outro. São diferentes. Os dois são espécies que a gente fala de infração penal, tá? Mas são diferentes entre si. Um exemplo de um crime, homicídio, contravenção penal, jogo do bicho. Beleza, a única coisa que você tem que saber aqui, ó, que a responsabilidade penal vai abranger tanto os crimes contra a contravenção. Então, ele pode se responder também, não só se ele praticar um crime contra a administração pública, mas também uma contravenção, ele pode responder penalmente. É isso que quer dizer. Vamos lá. E aqui, ó, que é muito importante, é a questão da responsabilidade administrativa, né? A responsabilidade administrativa, gente, ela pode gerar penalidades, tá? Administrativa. Inclusive, a gente tem o quê? A gente tem aí a questão da advertência, suspensão e pode chegar a pior, que é a demissão. Só que essa responsabilidade tem que passar pelo PAD, que é o processo administrativo disciplinar, tanto a defesa e o contraditório, tá? E ele fala que essa responsabilidade administrativa, ela pode ser uma ação ou omissão. Ação, como eu falei para vocês, fazer, omissão, não fazer. Lembra? Ação, o cara foi lá e subtraiu os computadores. Omissão, nesse caso aí, o chefe lá sabia de tudo e não denunciou, ele está sendo omisso. Dolosa, ou seja, ele queria subtrair os computadores. Culposa, o segurança esqueceu lá a porta aberta para o cara entrar lá e dormiu, então ele foi o quê? Foi negligência, então responde de forma culposa. No desempenho do cargo ou função, beleza? Isso é a responsabilidade, ela pode ser ação, omissão, dolosa, culposa no desempenho, cargo ou função. Tranquilo. Isso aqui geralmente é o que mais cai. Lembre-se lá no início da aula, eu não falei para vocês no início da aula que geralmente as sanções disciplinares, penal, civil e administrativa, elas são o quê? Independentes entre si, ou seja, uma não influencia na outra. Como tudo no direito, né, gente? Isso é a regra, existe a exceção, tá? E a exceção chegou aqui. Tem uma situação que vai acontecer na seara criminal que ela influencia na responsabilidade administrativa. Ele fala o seguinte, ó. Nesse caso, a decisão da seara penal, uma decisão lá numa ação penal, ela vai influenciar na administrativa. E fala o seguinte, ó. A responsabilidade administrativa é afastada se uma sentença criminal absolutória, aí ele fala o seguinte, os motivos que nesse caso dessa sentença, a fundamentação dessa sentença que vai afastar a administrativa, ou seja, não é qualquer sentença criminal absolutória que afasta, somente nessas situações que eu vou falar para você aqui, tá? Conforme o que, gente? Conforme os próximos artigos. Então vamos lá?
Então vamos ler aqui primeiro a lei e depois voltar de novo para falar isso, né? Deu um spoiler aqui para vocês, mas segura aí, ó. Artigo 86, a responsabilidade administrativa apurada mediante processo administrativo disciplinar decorre da prática da infração disciplinar prevista nessa lei mediante conduta comissiva, omissiva, dolosa ou culposa no desempenho do cargo e função. Falamos sobre isso. Parágrafo único. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de sentença criminal absolutória que reconheça estar provada a inexistência do fato ou existir circunstância que exclui o crime ou isente o servidor de pena, tá? Então vamos lá, gente, ó. Nesse caso aqui, o que ele fala pra gente? Nesse caso, a responsabilidade administrativa é afastada se na sentença criminal absolutória o juiz fundamentar provada a inexistência do fato, tá? Ou seja, o juiz falar, não existiu o fato. Foi provado que não existiu o fato. Aquele fato não ocorreu. Primeira situação. Exclua o crime. No caso de excluir o crime, aí a gente tem situação que exclui a tipicidade, né? Por exemplo, a gente tem a questão de crime possível, erro de tipo. São situações que excluem, por exemplo, o crime. Nesse caso também afasta a administrativa ou isenta de pena, né? Ou seja, a gente tem o chamado erro de, por exemplo, de proibição, que é o erro sobre licitude do fato. Ele isenta o autor de pena. Então, nessa situação, na hora do juiz absolver por causa de um erro de proibição, por exemplo, vai o quê? Vai, nesse caso, influenciar na administrativa. Vai afastar o quê, gente? Vai afastar a responsabilidade administrativa. Se estiver passando por um processo administrativo, o que vai acontecer? Vai encerrar esse processo administrativo. Então, aqui, isso aqui cai muito quando fala na responsabilidade administrativa, que são o seguinte, uma sentença criminal absolutória, ou seja, na seara penal pode afastar a administrativa, que é a exceção à regra. Só que essa sentença criminal absolutória tem que ser motivada dessa forma, provada a existência do fato, ou exclui o crime, ou isenta de pena. Tem que ser uma dessa situação, tá? Para afastar a responsabilidade administrativa. Não é todas sentença absolutória criminal que afasta a responsabilidade administrativa. Tem que lembrar disso aqui, que geralmente ele vai pegar, vai trocar isso aqui e vai te confundir com peguinha para prova. Tá, gente? Então é isso. Encerramos todas as responsabilidades, gente. Esse assunto cai muito em prova quando a gente fala do Estatuto do Servidor Público. Nesse caso, gente, é isso. Estude, revise. Se tiver dúvida, estude de novo, faça questão e aguarde no próximo vídeo. Abraço.